Aí, continuando. O fonema C, que está lá em cima, ó. Olha só a quantidade de letras que a gente pode usar para escrever o fonema C, né? Então, sapato, vamos ver, fita cassete, né? Ou o verbo, por exemplo, no subjuntivo, fumasse, bebesse, cantasse, morresse, né? O poema José do Carlos Drummond de Andrade, né? Aí nós podemos escrever com a letra C, só a letra C, por exemplo, cebola. Ou nós podemos escrever este fonema com o C cedilha, né? Como em raça, né? Ou com SC, ou SC cedilha, como descer, crescer, né? Ou com o X, né? Vamos lembrar um fonema, com o X com som de S. Não vou lembrar um exemplo agora, vou ficar pensando, porque o vídeo tem que ter no máximo 6 minutos, então eu vou em frente, tá? Mas vocês vão se lembrar. O fonema Z, ó, a descrição tá aqui, tá? O fonema C e o fonema Z só se diferem pela sonoridade. O fonema Z pode ser escrito com a letra Z, com a letra S e com a letra X, como vocês sabem, né? O fonema Q pode ser escrito com o C, como em cachorro, ou com o QU, como em queijo, ou com o K, né? Quando se trata, por exemplo, de palavras estrangeiras ou palavras que são símbolos de alguma coisa, né? O G pode ser escrito com G, né? Chama isso de G, ou com GU, né? Como em guerra ou garrafa, né? Sabe, né? Já se encontra com o A e U, né? O LE é uma líquida alveolar lateral sonora, tá? Ela tem várias pronúncias no português brasileiro. A gente pode escrever, por exemplo, quando ela está no final da palavra, por exemplo, como em lateral aqui, a gente vocaliza, a gente transforma num U, né? Mas isso, em Portugal eles não vocalizam, eles chamam de lateral. Eles mantêm a vogal lateral, lateral, né? E chama isso de alofonia, né? Alofônia. A mesma letra, o mesmo fonema evoluiu dentro da língua portuguesa para essas duas situações, né? Para essas duas condições. E a gente sempre escreve com a mesma letra, porque como vem do latim, é só uma diferença de pronúncia, a gente continua escrevendo como era na origem etimologicamente. O fonema re ou re, né? Re, esse aqui, né? Que é o vibrante simples, né? Ele tem muitas pronúncias no Brasil, né? Muitas, né? Então, vamos ver. Caro. Mas se a gente pegar, por exemplo, ele em coda de sílaba, como na palavra valor, então, algumas regiões do sul do Brasil falam valor, nas regiões de São Paulo e Centro-Oeste se fala valor. Tem uma região de Minas Gerais, que eu vi no Atlas Linguístico, que fala, que costuma trocar, esses são pluri, então poita, então porta, porta, poita. No Rio eles tendem a falar porta, eu não sei repetir direito o som, né? Mas no Nordeste eles falam porta, porta, no Pará, no Amazonas também tem a tendência a falar assim, né? Então ele tem muitas pronúncias, esse fonema, mas ele é sempre escrito com essa letrinha aqui. Este aqui é o vibrante múltiplo, né? Então, carro, carro, né? Tem essas duas pronúncias, né? A tendência é ter essas duas pronúncias. Tem outras, mas essas são as básicas, né? Quando está no início da palavra, se escreve com R só. Quando está no meio, se escreve com dois. Por exemplo, em garrafa.
rato, garrafa, né? O lhe, né, de telha, é escrito com LH, né? Este fonema é escrito com LH, né? Então, ele pode ser pronunciado assim, ou pode ser pronunciado como milho, como na região do centro-oeste, com milho. Ou pode ser pronunciado milho, né? É muito comum você escutar as pessoas falando milho, né? Troca o LH por um I, mantém só a palatalidade. Então, o fonema che, né? Pode ser escrito com CH, com X ou com não, isso aqui tem, ou com X ou com CH, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui foi fecha ou fecha com CH ou xadrez, que é com X, tá? Esse S está aqui porque eu estava falando de outra coisa, tá? Porque eu estava falando da pronúncia, né? Deste fonema aqui, quando ele está em coda silábica, né? Por exemplo, a palavra festa, né? Festa é pronunciado como se fosse um S. Mas pode ser pronunciado festa, como se fosse um CH. É por isso que eu estava falando um X, né? Um fonema palatal. Então ele pode ser festa ou festa, tá? E aí, mas a ortografia, então, é sempre a mesma, né? Festa é sempre escrito com S e o fonema che, quando ele está no início da palavra ou quando ele está no início da sílaba, ele é escrito com CH ou com X, vai depender da origem da palavra. O fonema G, né? O fonema G e pode ser escrito com G mesmo ou com J, né? E a pronúncia em coda silábica, por exemplo, como rasgar, rasgar, né? Ou rasgar, né? Então pode ser pronunciado assim, e aí a ortografia sempre vai ser assim. O G, o J ou o S, né? Rasgar se escreve sempre com S. E o NH, que também faltou a palavra palatal aqui, né? Nasalizado, ele é nasalizado, então sonho, ninho, nós temos essas três pronúncias aqui, ó, ninho, né? Banho, banho. Aqui em Goiás as pessoas falam banho, eu vou tomar banho, né? Eu banhei, né? Você fala só o i. Mas a maioria fala banho, banho, banho. E muita gente fala banho, né? Bom, eu vou parar esse vídeo e depois, na segunda parte, a gente volta falando das vogais, porque o vídeo está ficando muito longo, fica chato de assistir no YouTube. Legal, eu sou o professor Sebastião Elias Milani e a gente se vê já já no outro vídeo, se você continuar assistindo.